Olá pessoal, vamos iniciar então o nosso curso a partir das alterações empreendidas no Código Penal pela Lei 3.964 de 2019. Vamos lá, iniciamos aqui pela primeira alteração trazida pela lei, começamos pela parte geral, é na legítima defesa. Pessoal, o que é importante aqui a gente recordar a respeito do tema? Primeiro, claro, sabemos que a legítima defesa é uma excludente de ilicitude, de antijuridicidade, uma dirimente, uma das hipóteses capituladas lá no artigo 23, ao lado do estado de necessidade, do estrito cumprimento de um dever legal ou do exercício regular de um direito. Pessoal, a legítima defesa tem 5 pressupostos a partir da lei, do texto ali do artigo 25 do Código Penal, que a consagra e delineia esses requisitos. Primeiro de tudo, devemos estar diante de uma agressão injusta, real ou iminente, prestes a ocorrer. Além disso, essa agressão injusta deve se direcionar a um direito próprio ou a um direito alheio, legítima defesa de terceiros, que é a hipótese que foi trazida pela Lei 13.964 de 2019. Além disso, a legítima defesa pressupõe o uso moderado, ou seja, a moderação no emprego dos meios necessários a fim de que essa injusta agressão a um direito próprio alheio seja repelida. E a par disso, a doutrina é algo que não está expresso ali no artigo 25, mas a doutrina ensina, é necessária a presença do elemento subjetivo, o animus defendendi, a vontade de defender, de efetivamente defender um direito próprio alheio de uma agressão injusta, real ou iminente, através do uso moderado dos meios necessários. Esses requisitos legais não foram mexidos em momento algum pela Lei 13.964. Aliás, é importante trazer aí a informação de que a proposta original do projeto de lei anticrime apresentada pelo Ministério da Justiça era bem mais ampla no que diz respeito à legítima defesa. Tínhamos, sobretudo, que era mais polêmico na proposta, era a previsão do artigo 23, parágrafo 2º do Código Penal, que passaria a ter um parágrafo 1º e um parágrafo 2º, e também a hipótese do parágrafo único, inciso 1º do artigo 25. Nenhuma dessas passou. Só passou a proposta que originalmente vinha no inciso 2º do parágrafo único do artigo 25. Esta sim foi aprovada e acabou, como foi a única alteração, acabou virando o próprio parágrafo único do artigo 25, já que o inciso 1º do parágrafo único da proposta original não foi aprovada. Então, aqui nós tivemos uma aprovação do projeto de lei anticrime em reduzida medida, pessoal. Vamos só relembrar o que eram essas polêmicas alterações lá do 23, parágrafo 2º, que trazia uma nova causa ali de diminuição de pena, e, por outro lado, no inciso 1º do parágrafo único, tínhamos uma nova hipótese de configuração da legítima defesa bem mais ampla do que a hipótese que acabou sendo aprovada pelo Congresso Nacional e que consta do parágrafo único do artigo 25. Vamos relembrar aqui, pessoal, o que dizia o parágrafo 2º do artigo 23. Cuidava do excesso nas discriminantes, pessoal. Então, o que nós tínhamos aqui era uma hipótese bem interessante. Nos casos de excusável medo, surpresa ou violenta emoção, o excesso nas discriminantes, aqui, por exemplo, na legítima defesa, mas não só nela, mas particularmente nela, que teria mais interesse, haveria uma causa de diminuição de pena
ou mesmo de perdão judicial. Então, um policial que numa situação de conflito, numa situação de tiroteio, estivesse num quadro de excusável medo, surpresa ou violenta emoção, e que viesse a partir desse excusável medo, surpresa ou violenta emoção exagerar no uso dos meios necessários, ou seja, não agindo com moderação para repelir aquela agressão injusta, ele estaria passível de um perdão judicial, muitas vezes, né, poderia ser o caso, porque ficaria a cargo do julgador, ou então de uma hipótese de diminuição de pena. Não passou. Por que eu trago à tona isso, pessoal? Porque eu antevejo a cobrança desse tipo de situação que gerou muita polêmica nas provas. Colocar uma hipótese como essa de excesso das discriminantes para fins de perdão judicial ou de diminuição de pena, que efetivamente não foi aprovado pelo Congresso Nacional. E a outra situação vinha no inciso 1º do parágrafo único do artigo 25, que era uma nova hipótese de legítima defesa, que era específica para o agente policial ou de segurança pública. Inclusive nós veremos que a hipótese que passou é exatamente para agente de segurança pública, que até é um termo mais abrangente, seria, a bem da verdade, redundante falar em agente policial ou de segurança pública, que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. Então veja, pessoal, diuturnos conflitos que a gente assiste aí da polícia, né, em todos os cantos do Brasil, teria uma nova causa que efetivamente teria muita aplicabilidade e, no entanto, o Congresso Nacional achou que não era o caso, ou seja, seria exagerado outorgar tal proteção, tal salvaguarda aos agentes policiais. Então, o que efetivamente passou, pessoal, com a Lei 13.964? O artigo 25, parágrafo único, que diz o quê? Observados os requisitos previstos no caput do artigo 25, que são esses requisitos sobre os quais a gente acabou de falar e que não foram mexidos em nenhuma medida, pessoal, pela reforma recentemente ocorrida, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, vejam, pessoal, na lei uma nova hipótese de legítima defesa, mas que, a bem da verdade, nada mais é do que uma explicitação da hipótese que já era contemplada no caput. A bem da verdade, nós não tivemos aqui, pessoal, nenhuma novidade. Claro, efetivamente a previsão traz mais segurança jurídica em relação aos agentes de segurança pública. No entanto, pessoal, juridicamente analisada a inovação, ela não inova. E aí vamos relembrar que essa hipótese alguns poderiam cogitar, e na verdade tem essa discussão na doutrina, né? Antes mesmo da reforma já se trazia esse debate doutrinário. A hipótese é de legítima defesa ou de estrito cumprimento do dever legal? Legítima defesa, ou seja, foi técnico legislador e acolheu a melhor doutrina. Por quê, pessoal? Porque nenhum agente de segurança pública tem o dever legal de matar propriamente. Tecnicamente, o que ele pode é
repelir uma agressão injusta, real ou iminente a direito seu ou a direito de terceiro, direito alheio, usando moderadamente dos meios necessários para repelir esta agressão. Então, agiu nesse compasso bem o legislador ao enquadrar a hipótese como legítima defesa, acolhendo a melhor doutrina. O que eu quero destacar aqui também, pessoal? O ponto-chave da análise do parágrafo único do artigo 25 repousa no exame, considerados os requisitos sobre os quais acabamos de falar, do elemento subjetivo e da moderação no emprego dos meios necessários. Por quê, pessoal? Porque o próprio parágrafo único já fala em agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão. O que é agressão ou risco de agressão, senão uma agressão real ou iminente, como nós vimos no primeiro requisito da legítima defesa. Vítima mantida refém durante a prática de crimes. O que temos aqui, pessoal? Uma agressão evidentemente injusta. E mais do que isso, né? Uma agressão a um direito de terceiro. Repele a agressão à vítima mantida refém. Claro que também vai poder haver a legítima defesa dos agentes de segurança pública contra direito seu. Ele tem a sua vida colocada em risco e ele pode agir em legítima defesa. Então vejam que o parágrafo único do artigo 25 limita-se a explicitar uma hipótese de legítima defesa de terceiro que, a bem da verdade, já se continha no caput do artigo 25. Então, o grande ponto a examinar nessas situações é se há moderação no emprego dos meios necessários. E, claro, que haja uma vontade de defender esse direito de terceiro, um animus defendendi, não simplesmente matar alguém que efetivamente estava ameaçando uma vítima, mas que o policial que fez o disparo não tinha consciência de que a vítima, ele efetivamente tinha o animus necandi, ele queria matar a vítima e não repelir uma agressão injusta que ele sequer tinha conhecimento. Então, essa é a necessidade da constatação do elemento subjetivo. Então, pessoal, vimos bem claramente que a nova hipótese do artigo 25, parágrafo único, nada mais é do que uma explicitação da legítima defesa de terceiros no contexto de crimes envolvendo reféns. E aí, para a gente finalizar com um exemplo, lembremos o caso tão falado na mídia, né, envolvendo o governador do Rio de Janeiro, aquele soquinho que ele deu no ar, né, em que snipers da Polícia Civil acabaram abatendo o sequestrador que colocava em risco a vida de diversos passageiros ali naquele ônibus. Claro, o que sempre se vai discutir nessas situações, pessoal? Esse disparo, ele realmente era necessário? Segundo, houve, né, uma moderação no emprego desses meios? Ou seja, havia outra forma de repelir aquela agressão injusta? Aí a análise ela sempre vai ser casuística e esses são os aspectos centrais na aplicação prática do artigo 25, parágrafo único, que não é uma medida também que podemos dizer ruim, claro que não, porque traz mais segurança jurídica, coloca ali na lei, mas que tecnicamente falando não inova no cenário da legítima defesa de terceiros nesse contexto de ações policiais em casos de crimes envolvendo reféns. Era isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Um abraço.